Olá, paz e graça. Que bom que nós já estamos aqui hoje, já na nossa 9ª lição, e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão aqui, cada irmã todas as semanas. E para você que está aqui pela primeira vez, para mim é um prazer ter você aqui. Se você ainda não curtiu as minhas aulas, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe em suas redes sociais, para que o meu canal seja sugerido a outras pessoas e ele possa, então, crescer. Hoje nós vamos falar de um assunto que para muitas pessoas, não é um bom assunto. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do trabalho, que está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 13. Então, fique comigo até o final desta aula. Quem já ouviu falar, assistiu em vídeos do Facebook, aqueles que rodam, em nossas redes sociais, muitos vídeos engraçados de mulheres passando roupa, lavando roupa, de homem capinando. E aí então, no meio desse vídeo, entre aspas, cômicos, nós escutamos as pessoas dizerem, quando eu chegar ali no céu, quando eu encontrar Eva, vai ter barraco. Quando eu encontrar Eva, vai ter um acerto de contas, porque ela, por causa do seu pecado, ela inventou o trabalho. Por causa dela, hoje nós trabalhamos muito. E lê do engano de quem pensa dessa forma. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis, o nosso Deus trabalhando. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são exemplos de trabalho para nós, para a atualidade. Desde a criação, Deus não mais parou de trabalhar. Ele é o nosso exemplo laboral e espiritual de que o nosso trabalho não termina. E o nosso texto áureo está em Colossenses capítulo 3, versículo 10. Paulo, aqui nós lemos, ele dá uma ordem, abre aspas, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Quando nós lemos assim à primeira vista, nós podemos pensar como o apóstolo Paulo foi duro com a igreja do século I, como ele foi pesado em suas palavras. Ele disse esse não coma de maneira progressiva, não era só aquele dia, mas a pessoa que não quisesse trabalhar, que ela também não comesse. E aí nós podemos pensar, por que o apóstolo Paulo falou dessa forma tão grosseira? Alguns crentes daquela época, eles usaram mal ou interpretaram mal a doutrina do retorno de Jesus Cristo. Eles acreditavam que Jesus ele ia voltar naquela era. Então, eles não precisavam se afadigar com o trabalho, eles não precisavam trabalhar muito, porque eles estavam acreditando que Jesus ia retornar naquela era do século I. E eles resolveram parar de trabalhar para esperar Jesus voltar. E Paulo, então, precisou dar advertência para essas pessoas que estavam interpretando mal a doutrina do retorno de Jesus Cristo. E, infelizmente, na nossa era atual, nós ouvimos pessoas também pensarem desta forma, e muitos conhecem pessoas que têm esse mesmo raciocínio. Não trabalhar, não querer trabalhar, porque Jesus já está às portas para vir. Muitas pessoas que querem viver da sua fé, eles dizem, eu estou vivendo da fé, então está comendo, dormindo, às custas das pessoas, vive e come e veste daquilo que as pessoas generosas
possam lidar. E aí elas não adquirem nada durante a sua vida e no futuro esta pessoa pode se encontrar em maus lençóis, né, na velhice, e após a sua morte ela pode deixar a sua família em uma situação muito constrangedora e desagradável. Quantos homens, né, maridos, chefes de família, a cabeça da família, que eles partem para a eternidade e deixam as suas famílias em uma situação muito difícil, porque pensavam dessa forma, interpretam mal a doutrina do retorno de Jesus Cristo, interpretam mal o seu futuro, achando que porque Jesus vai voltar, ele não precisa fazer planos para a sua velhice, planos para a sua família, ele não precisa adquirir nada. E eles então, ou eles ficam desamparados, ou deixam a sua família desamparada. Paulo, ele adverte aos cristãos que se afastem destes preguiçosos, pois eles desobedecem a palavra de Deus. Isto é pecado. Não trabalhar e explorar a fé das pessoas diante de Deus, isto é pecado. E nós, cristãos, não podemos tolerar isso e pouco menos compactuar com esta maneira errada das pessoas de pensarem. Paulo, ele dá o seu próprio exemplo para ensino dos demais. Ele trabalhou com suas próprias mãos para ele não ser pesado às pessoas. Ele mesmo se sustentou e também aos seus colaboradores. Nós sabemos que Paulo, ele tinha o ofício de fazer tenda. Então, para não ser pesado para as casas que ele ia, porque ele fazia viagens missionárias. Então, para ele não ser pesado para as pessoas, que as pessoas tivessem que sustentá-lo, ele trabalhava para não ser pesado para as pessoas. Ele também ensinava as pessoas a trabalharem e suprir as suas próprias necessidades. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12, também Atos, capítulo 20, versículo 33 ao 35, e todo o primeiro capítulo de 1 Coríntios, capítulo 9. Na cidade de Corinto, Paulo, ele trabalhava e ele não recebia ajuda dos irmãos, mesmo sabendo que ele poderia reivindicar os seus direitos. Por que que ele podia reivindicar? Porque o obreiro, ele é digno do seu salário. Os apóstolos, eles eram sustentados pela igreja. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 10, ele diz que o obreiro é digno do seu salário. Também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, nós encontramos isso. Os obreiros, eles eram dignos de receber o sustento para eles mesmos, porque, afinal de contas, eles têm que cuidar da vida espiritual das pessoas. Paulo, por que Paulo fez essa decisão, essa escolha dele mesmo trabalhar e se sustentar? Paulo, ele não queria que o evangelho ficasse preso, como infelizmente hoje o evangelho está preso na boca de muitos líderes religiosos, na boca de muitos cristãos. Muitas igrejas têm aprisionado o evangelho por causa disso. Muitos pastores hoje, eles não pregam a verdade com medo de serem rejeitados pelas pessoas, de serem expulsos de suas igrejas e perderem o seu sustento. Paulo queria apenas que Jesus Cristo fosse como o seu patrão, o seu Senhor. Ele queria, era uma recompensa duradoura. Era este o motivo porque Paulo fez a opção de continuar trabalhando. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o trabalho de Deus na Bíblia.
Em Gênesis, nós encontramos Deus trabalhando. Nós encontramos Jesus trabalhando. Ele estava lá no princípio. No princípio, ele era a palavra, né? E ele fez todas as coisas. E todas as coisas foram feitas para a glória de Jesus. Nós encontramos lá no livro de Gênesis o Espírito Santo trabalhando na criação do universo. Deus criou todas as coisas e as sustenta pelo seu poder. Muitas pessoas imaginam que Deus criou todas as coisas e abandonou e o mundo segue o seu curso natural. Nós sabemos que Deus ele não foi pego de surpresa em relação ao pecado. Quando nós lemos no livro de Gênesis que no princípio Deus criou os céus e terra, Deus estava ali tecendo o plano da salvação. Já estava incluso nesta criação o plano da salvação. Deus não tinha um plano B se não desse certo no Éden. Deus já tinha o plano da redenção da humanidade. Desde a criação, Deus não para de trabalhar para o seu povo. Deus não para de trabalhar para a humanidade. É Ele que sustenta todas as coisas. Jesus ele disse, abre aspas, meu Pai trabalha até agora e eu também. Está em João capítulo 5, versículo 17. Claro que quando nós lemos esse texto, nós encontramos lá que era um confronto de Jesus com os judaizantes, porque Jesus estava curando no sábado, Jesus estava fazendo o bem no sábado. Naquele dia especificamente, Jesus tinha curado um paralítico naquele dia. E desde aquela época, haviam trabalhos que não violavam o sábado. Por exemplo, o serviço no templo não violava o sábado. Os levitas e os sacerdotes, eles trabalhavam no sábado e não violavam o sábado. Também, desde aquela época, os militares, a circuncisão que era feita no sábado, os militares faziam guardas no sábado, eles não violavam aquele mandamento. E Jesus estava dizendo para eles que salvar uma vida também não violava o sábado. E Jesus então usa esta expressão. O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nascem pessoas todos os dias, nascem pessoas no sábado. Então Deus está trabalhando, dando vida para as pessoas. Somente Deus pode dar vida. Desde a queda no Éden, Deus não para de trabalhar. E nem Jesus Cristo, e nem o Espírito Santo. Eles trabalham em prol da criação. Está em Salmos de número 24, versículo 1. Deus ele cuida de tudo. E essa história de Big Bang é fantasiosa, que houve uma explosão e que desta explosão surgiu a vida. Isso é uma fantasia na cabeça dos incautos, na cabeça daqueles que desacreditam na obra criadora de Deus. O ímpio, ele não crê em Deus. E são tolos os que pensam assim, que não foi Deus que criou todas as coisas. Para eles, né, os ímpios, Deus não está em nenhum dos seus planos. Eles não buscam a Deus. Está em Salmo de número 10, versículo 4, Salmo 14, versículo 1 e também o Salmo 53, o versículo 1. O trabalho, ele sempre foi um propósito de Deus desde a criação. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. O que a palavra de Deus nos fala a respeito do trabalho? Muitas pessoas acreditam, como eu fiz o comentário no início da aula, que o trabalho ele só começou depois da queda, depois que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. E nós vamos aprender que não. O propósito de Deus para a criação é
o trabalho. Sempre foi o propósito de Deus que o homem cuidasse de tudo que ele criou. No ponto 1, o homem foi criado para o trabalho, não para viver uma vida ociosa, não para viver uma vida sem ter uma ocupação secular. Quando Deus criou o jardim para nele colocar o homem, a ordem de Deus para Adão foi, abre aspas, cuide e cultive deste jardim. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus diz para ele, domine sobre tudo o que foi criado. Deus dotou o homem dessa capacidade, dominar sobre tudo o que ele tinha entregado em suas mãos, para que ele governasse bem tudo que Deus tinha entregado. Deus está dizendo para ele, seja mordomo, administre tudo que pertence a Deus com responsabilidade. Nós fomos criados como representantes de Deus aqui na terra. O homem, desde o princípio, ele trabalhava. Porém, este trabalho, ele era sem dor, sem cansaço, sem aflição, sem o cansaço que destrói, sem a aflição que causa dor, estresse, depressão. A pessoa ficou oprimida por causa disso. Na época de Adão e Eva, antes da queda, o trabalho, ele era agradável, era sem desgaste físico e mental, ele era sem doença e sem o perigo da pessoa morrer. Uma curiosidade, a profissão de Adão, ele era agricultor, ele era também zoólogo e zelador do Éden. Adão e Eva tinham muito trabalho no jardim que Deus preparou para eles. Ele foi criado para governar tudo. E somente após a queda, somente após o pecado, o homem recebeu o fardo pesado do trabalho, como consequência do seu pecado. Porque antes do pecado, o trabalho ele era prazeroso. Depois do pecado, ele se tornou um fardo muito pesado, por causa do seu pecado, da sua desobediência. Ponto 3. O trabalho depois da queda. Aí sim o homem pagou para ver. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a vida deles não foi nada fácil. E não é nada fácil para nós até os dias de hoje. A sua sentença foi: comerás com o suor do seu rosto. E aí tudo ficou distorcido na vida humana. Adão perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Aí começaram os seus medos, doenças nervosas e emocionais. Quantas pessoas hoje estão doentes, estão estressadas, deprimidas, com síndrome do pânico, Quantas profissões causam doenças para várias pessoas, sejam trabalhos braçais ou mesmo trabalho com a mente, causam essas doenças para as pessoas. Jesus, quando ele veio aqui na terra, Jesus, nós sabemos que ele é o segundo Adão, perfeito, obediente a Deus e cumpriu todos os propósitos divinos. Então Jesus agora é o segundo Adão, perfeito, foi tentado, mas em nada cedeu. No deserto, Jesus venceu a Satanás, e Adão no Éden, ele foi vencido, um lugar de delícias, cheio de coisas boas que Deus tinha feito para eles. Ele foi vencido por Satanás, enquanto Jesus no deserto, pela palavra, ele venceu Satanás. Então Jesus, ele é o retrato do que Adão era no Éden, santo, obediente, perfeito, temente a Deus
e tinha o controle sobre tudo. Quando Jesus Cristo, ele acalmou a tempestade e o vento, os discípulos ficaram atônitos, perguntando entre si: quem era este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus enviou peixes, para aquela pesca maravilhosa dos discípulos, era Jesus tendo controle sobre a natureza, sobre os animais, sobre a terra, sobre o vento. Quando Pedro pescou peixe e tinha um estáter na boca dele, Jesus falou: olha, você vai pescar o primeiro peixe, vai abrir a sua boca e lá vai ter o dinheiro para você pagar o seu imposto e o meu, e tantos outros milagres que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus, ele tinha domínio sobre tudo que foi criado por Deus. E este era o ideal de Deus para o homem. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Lucas, no capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Mateus, no capítulo 17, do versículo 24 ao 27. E João, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que falam a respeito dos milagres de Jesus, quando ele detinha, ele tem até hoje o poder sobre a natureza e sobre os animais. 3.2. A ecologia foi mudada. O que é ecologia? Ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde vivem, bem como a influência que cada um exerce sobre o outro. O que dependemos disso é que o homem perdeu o controle sobre estas coisas. A natureza animal e vegetal sofreram mutação ao passar dos anos. Não que uma espécie pode se transformar em outra. Esta mutação que nós estamos falando não é disso. A terra que nós plantamos hoje não é a mesma terra lá da criação, do Éden. O que extraímos dela é com muito trabalho. Requer disposição, tempo e dinheiro para o trabalho na terra. A terra, ela também sofreu com a consequência do pecado de Adão e Eva. A terra também foi amaldiçoada. Ela passou a produzir erva daninha e espinhos. E o homem não tem controle sobre isso. O pecado tornou o trabalho pesado, brutal e desagradável, enquanto que no princípio era agradável trabalhar. O fardo era mais leve. 3.3. O trabalho tornou-se desgastante. Hoje, ao longo da nossa vida, nós não conseguimos trabalhar por muitos e muitos anos, por causa do desgaste natural do nosso corpo. Então o trabalho, ele vai se tornando um fardo um pouco mais pesado. Deus disse, abre aspas, no suor do seu rosto comerás o seu pão. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Isso também pode remeter à ideia do trabalho mental e esforço físico. O trabalho, ele esgota nossa energia mental, causando-nos estresse e a estafa. Quantas pessoas estão afastadas do seu trabalho por causa das consequências do que o seu trabalho causou em sua vida? O trabalho, ele é um fardo na vida imposto por Deus. Quem impôs esse fardo pesado foi o próprio Deus por causa da desobediência do homem, O homem desobedeceu a Deus. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Nós somos afligidos por causa do trabalho. E nós trabalharemos, diz Eclesiastes,
nós trabalharemos até que voltemos ao pó da terra. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. O homem foi feito para o trabalho. Ele foi feito para as dificuldades. Está em Jó capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre princípios cristãos para o trabalho. Não há trabalho sem esforço. Não há trabalho sem comprometimento. O preguiçoso, ele não gosta do trabalho porque requer esforço da nossa parte e também requer comprometimento de cada um de nós. A Bíblia, ela condena a preguiça. Está em Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 9. E às vezes, por muito falar, nós acabamos dizendo, hoje estou com muita preguiça. Preguiça é pecado. Muitos querem tudo de mão beijada. Trabalho fácil, que não requer esforço nem físico e nem mental. Nada de acordar cedo, nada de trabalho pesado demais e muito menos muitas horas de serviço. Quantas pessoas reclamam da crise, da situação da sua vida que está vivendo, que está difícil, mas se você oferecer a esta pessoa um trabalho que requer dele muito esforço, ele vai vir com negativa para nós. Muitas pessoas não querem dar uma faxina, capinar um lote, lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer cargas e descargas. As pessoas não querem. Elas preferem ficar em casa, faltando tudo, do que se expor a um esforço maior para conseguir o seu pão diário. Então, essas pessoas querem viver literalmente às custas dos outros. E, muitas das vezes, eles costumam ser pesados a outras pessoas, a famílias. Tem gente que gosta de viver da renda, não dele, mas dos outros. Nós devemos, sim, ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, para que elas não passem necessidades. Quantas pessoas nós vimos, assistimos de perto, que ficaram desempregadas, têm filho, ninguém está trabalhando. Essas pessoas, a Bíblia nos recomenda ajudar essas pessoas. Começam a levar uma vida difícil, estão desempregadas, mas você está vendo que ela está ali lutando, se esforçando para achar um emprego, para fazer um bico, para levar sustento para sua família. Mas as pessoas que querem viver uma vida ociosa, não gostam de trabalhar, dormem até tarde, querem ficar comendo de casa em casa, a Bíblia diz que estas pessoas nós não podemos ajudar. Essas pessoas nós não devemos ajudar. Paulo foi duro em dizer, se não trabalhar, que não coma. Devemos comer do fruto do nosso trabalho e não do fruto do trabalho de outras pessoas. Está em Salmo de número 128, versículo 2. Não podemos ser pesados a ninguém. Paulo tinha este medo e ele não queria ser pesado a ninguém. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Jesus, ele era carpinteiro e ele trabalhou duro a sua vida toda até começar o seu ministério terreno. E ainda ele continuou o seu trabalho duro, salvando, curando, libertando almas para o reino de Deus, fazia evangelismo, não importava a distância. Jesus caminhava quilômetros e quilômetros por dia para levar a preciosa semente, levar a palavra de Deus. Ele ia, não media esforços e trabalhou até aquele grande dia, sem nada exigir em troca. Nunca cobrou por um grande congresso. Você lembra
da multiplicação dos pães e dos peixes. Que culto maravilhoso foi aquele! E outro congresso maravilhoso que nós encontramos, que Jesus estava presente. Na segunda vez, pela mesma forma, na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele fez tudo por amor, trabalhou por amor e veio aqui na terra por amor a cada um de nós. Mas infelizmente, existem aproveitadores da boa vontade alheia, dos cristãos bondosos. Muita gente quer vida fácil. Tem pessoas que elas querem viver da música, não trabalham, só cantando. Outras pessoas querem viver do evangelho, só pregando, nada de trabalho secular. Quer ficar rico sem trabalhar, isso mesmo. Outros se arriscam em jogos de azar, gastando até o que ele não tem para ficar rico, para não precisar trabalhar, para não precisar de esforço físico e mental. O ponto 5. A relação de empregados e empregadores. A relação, ela deve ser igual quanto ao quesito servir como se estivéssemos servindo a Cristo. O patrão cristão e o empregado cristão trabalham e servem como se estivessem servindo ao Senhor. Quando nós fazemos assim, nós manifestamos os valores da palavra de Deus. Nós devemos saber que o Senhor do empregado cristão é o mesmo Senhor do patrão cristão. Então, os patrões devem tratar com respeito seus colaboradores, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai querer saber lá naquele dia se você era patrão, se você era empregado. Cada um deve administrar bem aquilo que foi colocado em suas mãos. O que conta para Deus é como o patrão ou o empregado tratou um ao outro. Nós somos luz e devemos manifestar os valores da palavra de Deus. É isso que nós vamos prestar conta. Os empregados, eles não podem deixar de cumprir com seus deveres. Matar serviço, fingir atestado, fingir doença, fingir que está trabalhando. Todos prestaremos contas a Deus. Nós vamos receber todo o bem que fizermos. E os patrões, eles devem zelar pelos direitos trabalhistas dos seus empregados. Não sonegar hora extra, não sonegar férias, não sonegar 13º, não explorar que a pessoa trabalhe tempo a mais e que você pague a menos. Devemos tratar todos com o devido respeito, pois se nós não fizermos assim, nós seremos condenados por Deus, não seremos sal e nem luz. Lembra de que, como Paulo escreveu a Filemon para receber Onésimo, agora não mais como escravo, mas como seu irmão em Cristo? Lembra? Se não, dá uma lida lá nessa carta de Paulo a Filemon. 5.3. Não se submeta ao trabalho vil, ao trabalho que não te dignifica, ao trabalho que não glorifica ao nome de Deus, que põe a palavra de Deus em xeque para as pessoas. Se eu estiver desempregado, estou desempregado, eu posso trabalhar em qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa para sustento da minha família e para o meu sustento pessoal? Será que eu posso? Um cristão, ele pode vender bebidas alcoólicas, trabalhar em motéis, vender falsificações. Um cristão pode fazer estas coisas? Um cristão, ele pode vender produtos piratas. Será que ele pode? Ele pode enganar as pessoas?
vender drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, negociar com o ramo da prostituição? Será que ele pode? Será que ele pode explorar crianças no trabalho infantil? Ele pode roubar para se sustentar e sustentar a sua família? Todo o nosso trabalho deve nos dignificar e glorificar o nome de Deus, né? Será que eu posso comprar produtos que eu sei que é fruto de roubo de alguma pessoa e depois eu vou revender? Será que isso é lícito? Eu vou estar bem com Deus? Trabalho escravo a que muitos se submetem por não ter outro jeito, né? Infelizmente, muitas pessoas estão no subemprego, né? Sujeitam a estas coisas porque não tem como levar sustento para a sua família. O que nós não podemos é contrariar as leis divinas. Isso não deve ser nossa última esperança. Nós devemos esperar o tempo certo de Deus. E com certeza Ele vai abrir portas para nós, né, que glorifiquem e dignifiquem a nós como cidadãos celestiais. Nós devemos esperar o kairós de Deus. E Ele com certeza abrirá uma porta para você que seja digna de um filho de Deus. Não existe trabalho vergonhoso. O nosso trabalho é o nosso endereço. O nosso trabalho, ele nos dignifica. E tudo que nós fazemos deve glorificar o nome de Jesus Cristo. Este deve ser o nosso estilo cristão de viver. Comer do nosso próprio suor. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, para que você tenha uma ótima aula. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula também. Se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. E eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos. Eu não sei como pagar e devolver este carinho dos irmãos que têm comentado em minhas aulas. E hoje a minha lista de abraço, ela está muito extensa. Então eu vou combinar com os irmãos que todas as semanas eu vou mandar sim abraço para os irmãos. Mas aqueles que eu estou mandando toda semana, a gente vai dar uma folguinha e eu mando para aqueles que não comentaram na minha aula ainda. E depois eu vou mandando um abraço para os irmãos, se Deus assim me permitir. E hoje a lista é muito grande. Eu quero mandar um abraço para Maria Tereza de Nazaré da Mata, em Pernambuco. O nosso irmão José Antônio Albuquerque, de Ananindeua, no Pará. Também Neridalva Souza Lima, da Assembleia de Deus Seta, em Santa Terezinha, do Tocantins, em Tocantins. O Wellington Silva, da Assembleia de Deus de Itororó, Bahia. Também para Célia Miriam Pinheiro, da Assembleia de Deus, em Feira de Santana, na Bahia. Fátima Fonteneles, da Assembleia de Deus, da Avenida Paulista, em São Paulo. Helena Vieira, da Assembleia de Deus de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Nossa irmã Luzia Pinheiro, em Natal, Rio Grande do Norte. Para o pastor Levi Sobral dos Santos, um abraço para o irmão da Assembleia de Deus, Missão, em Novo Repartimento, no Pará, Vila Novo Horizonte, Tuerê, ponto 1. Luciana Borges, de Lago Maranhão. Rui Alves, de Laranjal, do Jari, no Amapá. Nossa irmã Ana Lúcia, da Assembleia de Deus, Paruá, Santa Luzia, do Paruá, Maranhão. Cleonice, em Medeiros Neto, na Bahia. Rosineuma, em Centro Sé, na Bahia. Também o nosso irmão Geraldo e sua esposa Edileia, da Assembleia de Deus, em Almeirim, no Pará. Josecler, de Maceió. Rosiane Santos, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Nossa irmã Aline Caetano, da Assembleia de Deus de Viçosa, Alagoas. Adeilda Anjo, em Ibategura, Alagoas.
Josival Rodrigues Barbosa, na Assembleia de Deus, em Paraíso do Tocantins, em Tocantins. Nosso irmão Degerson está sempre aqui, da Assembleia de Deus, Campo Lagoa Verde, Imperatriz. Nosso irmão Leandro, da Assembleia de Deus, em Belém, em Abreu e Lima, Recife, Pernambuco. Nossa irmã Rosângela Vieira, da Coab, Maceió, Alagoas. Presbítero Luciano Cristóvão, da Igreja Evangélica União Missionária, Resgatando Vidas, em Nova Friburgo. Elienaide, em Lauro de Freitas, na Bahia. Presbítero Adão Amaro, da Assembleia de Deus, em Vila Velha, Espírito Santo. Roseane, da Assembleia de Deus, em Campestre, Alagoas. Também para Vera Lúcia, na Assembleia de Deus, Maceió, Alagoas. Márcia Reis, da Assembleia de Deus, Ipiranga, Pardinho, interior de São Paulo. Também Valdirene Oliver, no Maranhão, da Assembleia de Deus, em Cajazeiras. Núbia, em Limeira, São Paulo. Nossa irmã Ruth, na Assembleia de Deus, em Valença, Bahia. Manuel Iatagã, da Assembleia de Deus, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Nossa irmã Elza Cristina, da Assembleia de Deus, em Cruz das Almas, na Bahia. Nosso irmão Josenildo Jesus, em Itapuã, setor 10. Candice Santos, em Juazeiro, na Bahia. Também a Mara Maria, da Assembleia de Deus, em Barra de Santo Antônio, em Alagoas. Nosso irmão Luiz Miquel, de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Nosso irmão Edilson e esposa, irmã Miriam de Vitória, de Santo Antão, no Pernambuco. Luísa Cunha, da Assembleia de Deus, Bragança, no Pará. Sul, em Santa Helena, no Maranhão. Leucila, em Óbidos, no Pará. Nossa irmã Miriam Henrique, em São Lourenço da Mara, Pernambuco. Presbítero Ademilson, da Assembleia de Deus, Belém, em Louveira, São Paulo. Viviane Gonçalves, em Patinga, Minas Gerais. Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus, Belém, São Paulo. Ana, da Assembleia de Deus, Belém, em Hortolândia, em São Paulo também. Auxiliadora, em Recife, Pernambuco. Nossa irmã Clésia Abreu, da Assembleia de Deus, no Ceará. Elienaide Vaz, em Lauro de Freitas, na Bahia. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, em Maceió, Alagoas. Ana Cleide, da Assembleia de Deus, em Chapadinha, no Maranhão. Candice Santos, em Juazeiro, Bahia. Ana Cleide, em Chapadinha, no Maranhão. Nosso irmão Antônio João, da Assembleia de Deus, em Curitiba, no Paraná. Nosso irmão Elias Alves, em Catolé da Rocha, em Paraíba. Raimunda Paiva, em Açailândia, no Maranhão. Adaí Martins, da Assembleia de Deus, em Duque de Caxias. E nossa querida irmã Cátia Arruda, da Assembleia de Deus, em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Fica aqui o meu abraço a todos os irmãos. Que Deus continue te abençoando e nos abençoe no ministério da palavra. Um forte abraço a todos vocês.